Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre na graça de Deus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade nos nossos estudos e bate-papos, sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 85, que vai exclamar o seguinte: gordinha não, rechonchudinha. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar do assunto sobre a aparência e a identidade dos espíritos. Ouçamos aí o que Kardec nos ensina sobre o assunto. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta com aquela que melhor o possa identificar, se for esse o seu desejo. Mas os espíritos comuns, das pessoas que conhecemos, vestem-se geralmente como o faziam nos últimos dias de sua existência. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 6. Como nós pudemos observar nessa fala de Kardec, alguns espíritos, depois que desencarnam, eles se utilizam das vestes que eles usavam quando encarnados para serem reconhecidos, não é? Interessante, é uma história que aconteceu numa reunião mediúnica nossa, não é? Em que a médium, uma das médiums, percebeu a presença de um espírito de uma senhorinha, que estava lá presente na sala. E então o dialogador perguntou para a médium, chamou o dialogador e falou: olha, tem uma senhora aqui, que está presente à reunião. Aí o dialogador perguntou: pergunta para ela se ela quer dar passividade, ou como se diz comumente, se ela quer incorporar, não é? Aí a médium falou: não, ela disse que não quer incorporar, não é? E que ela não deseja dar essa passividade, que ela só veio fazer uma visita, não é? E ela tá num vestido, tá com um vestidinho, e ela é muito sorridente, não é? E queria, e que ela gostaria de rezar o terço, não é? Ela gostava muito, ela fala que ela gosta muito de rezar o terço, não é? Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. E aí a médium falou: e ela é assim, gordinha. Aí o espírito falou para a médium: não, gordinha não, rechonchudinha, né? Então, em cima dessa história e desse acontecido, nós podemos observar que Kardec ainda nos esclarece, quanto à aparência ou à identidade do espírito, algumas observações. Ouçamos aí novamente. As maneiras, o aspecto, são semelhantes aos do espírito quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta com aquela que melhor o possa identificar, se for esse o seu desejo. Assim, embora não tenha, como espírito, nenhum defeito corporal, ele se mostra estrupiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para identificá-lo. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 6. E ainda Kardec, quanto à identidade dos espíritos, ele explica o seguinte: a identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos e caráter são conhecidos, porque são precisamente esses hábitos de que ainda não tiveram tempo de se livrar que nos permitem reconhecê-los. E digamos logo que são eles um dos sinais mais certos de identidade. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 24. Diante dessas falas do Kardec, desses ensinamentos, a gente tem a nítida percepção que essa irmãzinha, então, através das vestes e através de se identificar como rechonchudinha, ela estava ali mostrando, tentando demonstrar para alguém quem realmente ela era, Então, diante desses detalhes do espírito que a médium foi contando, uma das sustentadoras da reunião, ela falou assim: eu creio que seja minha mãe, parece ser a minha mãe, não é?
E disse, a sustentadora falou sorrindo assim para nós, e eu acho que ela tem muita chance de ser minha mãe, porque minha mãe não gostava de ser chamada de gordinha, e ela gostava de ser chamada de rechonchuda. E outro detalhe também, minha mãe gostava muito de rezar o terço, né? Ela tinha muito essa mania de rezar o terço, não é? Então a gente percebe que esses detalhes que a médium deu, não é, de observar esse espírito que estava lá, não é, confirmam tudo o que o Kardec nos ensina, o que a doutrina espírita nos ensina, né, sobre a aparência e a identidade dos espíritos, inclusive confirmando até certo ponto, né, essa identidade da mãe, da nossa amiga sustentadora da reunião. Diante dessa história, desse acontecido real, meus amigos, se depois que a gente desencarnar, a gente quiser vir numa reunião mediúnica e ser identificado, não é? Além das vestes que nós usávamos quando encarnados, certamente nós vamos ter que aparecer com a nossa barriga grande de tomar cerveja, não é mesmo? Pensemos nisso então, tá bom? Um abraço a todos, era isso que eu queria falar hoje, né? Sobre a aparência e a identidade dos espíritos, né? E é um assunto que eu vou voltar a ele, porque tem muitos outros detalhes ainda para a gente aprender, tá bom? Mas de qualquer forma, agradeço a todos, fiquem todos com Deus, sempre lembremos, não é? Que a mediunidade é um ato de amor e de fraternidade. Até a próxima. Tchau.